O centro do Rio de Janeiro parou. A passeata contra a emenda que muda as regras da distribuição dos royalties do petróleo atraiu uma multidão. Convocadas pelo governo do estado, milhares de pessoas foram às ruas protestar. Afinal, o Rio de Janeiro é o que mais perde e mais vai se prejudicar se esse novo projeto, essa nova emenda for aprovada. Começamos então a edição das 6, indo até lá, ao vivo, com o Rafael Coimbra. Oi, Rafael, boa tarde. Bom, pelo jeito está chovendo e bastante aí ainda. E essa chuva que caiu, ela atrapalhou a passeata ou o pessoal ignorou e está todo mundo aí de guarda-chuva, pelo que a gente está vendo, né? Eliane, acho que foi uma mistura dos dois. Provavelmente muita gente deixou de vir aqui porque chove muito forte nesse momento aqui no centro da cidade. Mas por incrível que pareça, muita gente também veio aqui num gesto de resistência. Aqui a Cinelândia está completamente lotada em frente ao palco que foi montado em frente à Câmara Municipal. Muitas pessoas, nesse momento, um mar de guarda-chuvas aqui. As pessoas estão resistindo bravamente à chuva, aguardando a série de shows que deve acontecer daqui a alguns minutos. Aqui na chegada, no palco, o governador do Rio, Sérgio Cabral, esteve ao lado do prefeito do Rio, Eduardo Paes, e também de prefeitos de várias partes do estado do Rio. Eles se abraçaram, deram as mãos e apenas o prefeito, Eduardo Paes, fez um discurso muito rápido, repetindo o bordão, dizendo que a emenda dos royalties é uma covardia contra o estado do Rio. Depois pediu para os DJs subir o som e é isso que acontece nesse momento. Há uma música tocando aqui. Na Avenida Rio Branco também, muitas pessoas ainda continuam na passeata que começou por volta das 5 da tarde, as pessoas vindo atrás de carros de som, é como se fosse um desfile de escola de samba aqui na Rio Branco, muita gente seguindo na chuva nessa passeata que começou lá na Candelária. Leilane. Obrigada, Rafael. Cariocas guerreiros ali enfrentando a chuva para protestar e para lutar pelos direitos do Rio de Janeiro. O governador de São Paulo, José Serra, saiu também em defesa do Rio de Janeiro e do Espírito Santo contra essa nova divisão dos royalties. Para ele, os dois estados vão quebrar se a emenda Ibsen Pinheiro for aprovada. Eu acho uma intenção, uma preocupação correta de ter os benefícios do petróleo para todo o Brasil. Agora, acho que o projeto, do jeito que está, arruína o Rio de Janeiro e o Espírito Santo e, portanto, é inaceitável. Anteriormente, estava se discutindo o que ia acontecer com uma parte do pré-sal, né, que iria ser explorado futuramente. O projeto alterou a distribuição atual, inclusive do petróleo, na plataforma continental. Isso significaria fechar as portas de muitas prefeituras no Rio e no Espírito Santo e quebrar os dois governos estaduais. Nesse sentido, o projeto não tem cabimento. Em Brasília, os governadores de Pernambuco e do Ceará pediram ao presidente do Senado para manter a chamada Ibsen Pinheiro, essa que muda a divisão dos lucros da exploração do petróleo na camada pré-sal. Vamos então até Brasília falar com Heloísa Torres. Oi, Heloísa, boa tarde. Os governadores aceitam alguma mudança nessa proposta que já foi votada na Câmara? Oi, Leilane, boa tarde. Esses governadores que estão em Brasília hoje, Cid Gomes, do Ceará, e Eduardo Campos, de Pernambuco, são de estados não produtores e querem garantir as suas partes no lucro da exploração do petróleo, segundo eles, porque o petróleo é do Brasil todo e o dinheiro seria usado para investimentos em saúde e educação, por exemplo. Agora, respondendo à sua pergunta, eles só defendem uma regra de transição para que o Espírito Santo e o Rio de Janeiro, que são os maiores produtores, não percam tudo que tem direito de uma só vez. Mas não entraram em detalhes de como seria, só disseram que simpatizam com a ideia da União fazer parte dessa compensação. O governo não concorda em abrir mão de absolutamente nada. Resumindo, não há qualquer consenso no Senado sobre essa questão da divisão dos royalties. O ministro de Minas e Energia, Edson Lobão, esteve hoje cedo também aqui no Congresso e ele voltou a dizer, como outros políticos da base aliada do governo, que o presidente Lula vai vetar qualquer proposta considerada radical. E eles falam que é radical o que foi aprovado na Câmara, que é a divisão igual dos royalties entre estados e municípios produtores
e não produtores. Mas ele foi o primeiro a sinalizar que o presidente Lula pode discutir com líderes no Senado a questão da votação em regime de urgência. Nós já retiramos a urgência que havia sido solicitada na Câmara, em razão de um compromisso do presidente da Câmara e dos líderes de que o projeto seria votado até o dia 10 de novembro do ano passado. Por dificuldades de tramitação, isto não se deu, a despeito do compromisso do presidente e dos líderes. O presidente Lula decidiu então solicitar urgência no Senado, mas atenderá seguramente às ponderações, se vierem a ser feitas pelo presidente do Senado e pelos líderes. O fato é que este é um conjunto de leis que precisa ser concluído até o final deste semestre. Aqui no estúdio eu converso agora com Rafael Chertmann, especialista em energia e diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura. Obrigada, Rafael, pela sua presença aqui com a gente. Bom, vamos começar perguntando o seguinte: o que é que está em jogo? Por que tanta guerra? É muito dinheiro envolvido? É muito dinheiro mesmo envolvido. Quer dizer, hoje o montante que se tem, né, entre royalties e participação especial, que é uma outra forma de compensação que vai para a União, os estados produtores, nós estamos falando de cerca de 17 bilhões de dólares por ano, isso em 2009, quando houve queda de preço de petróleo. Esse montante era 22 bilhões de reais, tá, no ano anterior, em 2008. Com as descobertas do pré-sal, quando se espera que o volume de produção aumente ainda mais, esse montante deve multiplicar por 3 ou 4. Então, hoje se concentra muito esses recursos nos municípios chamados produtores e na mão da União, gerando então uma certa ambição, uma certa tentativa de extrair uma parte maior dos municípios que não são tão contemplados. Vamos tentar mostrar que a gente tem aqui uma artezinha, um esqueminha para mostrar como é a divisão atual. Vocês estão vendo aí? Essa é a divisão atual. Rafael, ajuda a gente a interpretar essa arte. Essa é a divisão como ela é feita hoje, né? 40% para a União, 22,5% para os estados que estão onde o petróleo é produzido, né? 22,5% para os municípios que estão próximos a esses poços, 7,5% para fundos de participação e 7% participação dos próprios municípios e outros 7,5% para os municípios afetados no embarque e no desembarque do óleo. Agora vamos dar uma olhada em como é que vai ficar esta mesma divisão de valores caso a emenda Ibsen seja aprovada como foi proposta. A gente tem aí então 40% para o governo federal e 60% para os fundos de participação, sejam eles em áreas produtoras ou não produtoras. E aí é que está o nó dessa questão, né, Rafael? Exatamente. Esses 60%, esse maior pedaço, essa maior fatia desses valores, então, seriam divididas irmãmente por todos os municípios, sejam eles produtores ou não.